Grupo RF Segurança e Serviços. Somos uma empresa especializada em segurança patrimonial e prestação de serviços. Reunimos um time de pessoas qualificadas, experientes e competentes que juntos formamos uma grande empresa, com objetivo na prestação de serviços diferenciados. Visando estabelecer uma relação positiva entre o cliente e a empresa, a RF Segurança prioriza a qualidade e agilidade no atendimento. Nosso objetivo é entregar soluções customizadas e integradas. Com foco em produtividade e custos, estamos prontos a lhe entregar um serviço eficaz para manter nossos clientes seguros e satisfeitos. Missão: comprometimento com a qualidade dos serviços prestados de forma profissional, gerando confiabilidade e tranquilidade aos nossos clientes. Visão: proporcionar aos nossos clientes soluções personalizadas e com alta tecnologia. Valores: ética, excelência, profissionalismo, comprometimento, legalidade e transparência. Treinamento: todos os nossos colaboradores passam por capacitações e reciclagem constantes para desenvolver um trabalho de alta performance e qualidade. Trabalhamos também com segurança eletrônica como reconhecimento facial, central de monitoramento, biometria e via câmeras. Empresa regulamentada pela Polícia Federal, com o Grupo RF Segurança e Serviços. Você tem a garantia de excelência e qualidade nos nossos serviços. Proporcionamos também um excelente ambiente de trabalho, para uma melhor atuação de nossos profissionais. Durante toda a nossa trajetória, nos especializamos em todas as áreas que atuamos. E hoje é com muito orgulho que nos tornamos referência em toda São Paulo e filial do Rio Grande do Sul. Uhul! Mais um Eu Amo Condomínio TV, aqui direto do estúdio, junto com o meu diretor, amigo Paulo Capelletti. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E hoje uma noite especial, com uma pessoa muito querida aí do mercado condominial, mais uma famosa. Essa semana, Paulo, ela esteve palestrando, inclusive, nos grandes eventos do nosso mercado, lá em Americana. Foi a estrela lá eu fiquei sabendo das pessoas, foi uma das, se não a melhor, foi uma das melhores palestras que o pessoal assistiu, viu? E hoje o nosso tema é muito interessante, ninguém melhor que ela para tratar, Aline Velita. Oiê! Me ouvem bem? Me veem? Ó, aqui a gente dispensa currículo, porque eu só trago convidados com currículos enormes. Então, assim, ó, o pessoal já conhece você, dispensa apresentação, mas a gente queria ouvir um pouco aí que você por você mesma, como nós fizemos na live alguns dias atrás, né? Obrigado pela tua disponibilidade, né? Dizia minha mãe que o maior valor que nós temos na vida é o tempo. E quando você você disponibiliza o tempo para alguém, é porque realmente você gosta, e eu estou muito lisonjeado e feliz e contente por isso. Oh, obrigada! Obrigada, Marcelo. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Velita, trabalho com mentoria, treinamento, tem a questão das palestras agora também, que está tomando um outro rumo referente à inteligência relacional. Eu sou síndica, mas não estou síndica, entendo um pouquinho do que os síndicos passam e com muito amor, muito carinho, eu venho aqui para motivar os improváveis a contar suas histórias, né? Trazer clareza, propósito, identidade, porque com o tempo a gente se perde. É importante a gente ter dados do quanto a gente é bom em algumas coisas e do quanto a gente pode ir muito mais longe do que a gente dá conta, inclusive, de ver. Eu sou testemunha, né? Eu ainda não mergulhei ainda efetivamente
na sua mentoria, né? Estou sendo os motores aí para me aprofundar com isso, mas eu, só pela, vamos dizer assim, como é que fala? Uma degustação que você já fez comigo, você conseguiu me tirar de um momento bastante difícil ali que eu estava vivendo. E para quem for fazer, estejam preparados, homens, porque ela tem um público. Depois você explica, porque você trabalha com um público masculino também, né? Mas se preparem, porque ela vai no seu extremo, ela vai tentar tirar você da sua zona de conforto, que é onde a gente precisa estar fora. Fala assim, Deus, senão eles não entram. Não é isso? É que, na verdade, eu costumo dizer que às vezes as pessoas não conseguem interpretar da forma com que eu tenho para levar, que é uma forma muito genuína. Eu falo que o mundo começou a dar errado quando a gente castrou o masculino e deu poder para o feminino. Não no contexto de que as mulheres não têm voz, as mulheres não podem nada, não é sobre isso. É porque cada vez que eu deixo um homem mais fraco, mais frouxo, e não sobre um julgamento, mas sobre uma postura, eu sobrecarrego essas mulheres, porque elas não se sentem confiantes e nem seguras. E aí eu tenho, inclusive, mais casamentos acabando, mais crianças desprotegidas, no contexto aí de um caos, é o que a gente está vivendo. Então, hoje, o meu público maior é inclusive o masculino, por quê? Porque eu acredito muito em vocês. Eu sei o quanto vocês dão conta de fazer coisas extraordinárias quando verdadeiramente vocês olham e falam, acabou, chega, deu, eu vou fazer diferente a partir de agora. E todo um ecossistema muda a partir de um homem no masculino. Então, não é só a questão dele ser afetado positivamente, né? É o lar dele, a esposa dele, os filhos, o trabalho, os amigos, tudo muda. E nessa composição de todas essas mudanças, todo mundo é afetado positivamente. E todo mundo quer prosperar. E a base da prosperidade é a ordem. Então, sem a ordem, ninguém prospera. Então, às vezes os homens falam, mas eu quero fazer muito dinheiro. Você vai, mas precisa da ordem. Então, é nesse caminho que a gente trabalha. Não que eu não atenda as mulheres, tá? Inclusive de casal, né? Você até disponibilizou. Eu tenho uma sócia que é minha esposa, então eu tenho muitas dificuldades e obstáculos. O que deveria ser uma facilidade de você trabalhar em família acaba sendo uma dificuldade em muitos casos, né? E as pessoas não atentam e vão levando isso a banho-maria e até que os negócios padecem, aí fica tarde demais. Então eu preferi fazer minha mãe falava uma frase, nós somos antigos aqui do interior, né? Melhor remediar, né? Eu tinha uma frase, alguma coisa assim. Eu sei mais ou menos qual que é, tô tentando lembrar. Enfim, eu entendi o contexto. O Paulo Capelletti se iniciou aqui também, que deu sempre um. Eu também não lembro. Não lembrou? O remédio. Ai. A gente tem que ser preventivo nas coisas, né? Se antecipar para não deixar a coisa acontecer, né? E no contexto do casal, principalmente na sociedade, é muito difícil separar os papéis e cansa, esgota. E é no esgotamento que a gente gera menos resultado, inclusive. O Paulo lembrou, ele vai falar no microfone aqui. O Paulo, nós estamos indo para o 5º programa. Hoje é o 5º, Paulo? E o que tem de síndico e síndica e pessoas do ramo que estão assistindo o programa e falam assim, eu quero conhecer o Paulo Capelletti, porque ele tem feito participações fantásticas, mas ele não aparece. Aparece aí. Não vou aparecer. Só depois de ter aí 1.000 inscritos, aí a gente tem uma meta aqui para ele aparecer. Arrasou! Vamos lá. Aí vocês vão falar assim. Clique agora aí, por favor, para você ver o Paulo Capelletti ao vivo. Aí daqui a pouco os caras falam assim, a hora que chegar na meta de 1.000, eles vão falar assim, vão dobrar a meta para ele desaparecer. 100 mil para ele desaparecer, daí vai ser difícil. O ditado é melhor prevenir do que remediar. Olha só. Exato. Palminha, não tem aquelas. Agora era hora de você soltar a palminha para você, meu. A palminha? Olha isso aqui, olha que legal, E eu vou dizer para você assim, eu já tive a honra de dividir uma live com a Aline, mas eu assisto as lives dela, são lives que às vezes ela abre do nada e aparece assim, a Aline está numa live, você sai correndo para assistir, e para que as pessoas entendam assim, eu rezo, eu agradeço a Deus pela vida dela, eu amo a Aline como profissional, como pessoa humana, e às vezes eu escrevo lá, eu amo a Aline, mas pessoal, por favor, entendam, né? Sou um homem casado,
mas que amo a profissional, a pessoa humana, né? E tudo hoje em dia as pessoas colocam sempre o lado ruim da coisa, né? Olha, ele disse que ama a moça lá, hein? Isso aí vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, né, Lili? Faz parte, né? O pessoal, as pessoas hoje, elas vêm de um movimento muito raso, né? Tudo é muito descartável, eu tenho muitos insights e poucas coisas onde eu consigo me palpar ali. Então, quando a gente fala, inclusive, do amor genuíno, a gente pode trazer várias opções para várias pessoas e para vários entendedores. E é nesse contexto, inclusive, que a gente se anula e anula o nosso sucesso, porque como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Ó, que coisa mais linda. E vou ratificar uma coisa que a gente falou agora há pouco sobre esse empoderio, é assim que fala, feminino? Empoderamento? O empoderamento feminino. Eu estava fazendo uma palestra aqui com meu grande amigo Eduardo Rachid. Agora o Edu está competindo comigo porque ele é mais chamado que eu. Ele não para mais nem no escritório dele. Diz que você liga lá e não está mais lá. Quando ele está fazendo palestra. Que legal. E o Eduardo estava fazendo uma palestra no evento da CIGECOM aqui em São José dos Campos. E a gente estava com a Jailma, síndica fora da caixa, e a gente estava também com. Agora fugiu o nome do Lobo lá, do Rodrigo? Rodrigo Lobo. Pronto, os dois aceitaram meu convite, vieram palestrar no meu evento, e aí foi só alegria e tudo mais. E aí a Jailma falando disso, porque ela começou numa época onde era a maioria eram síndicos homens. Mas quando ela falou que nós síndicas precisamos estar unidas e tal, eu estava com as super síndicas presentes, ainda que iam palestrar também no evento. E aí o Eduardo sacou assim um dado do celular dele e falou assim: deixa eu só falar uma coisa, Jailma. Hoje, majoritariamente, eu sei que fala, a maioria são síndicas mulheres. Então, no Brasil, hoje, a maioria das sindicaturas já está entregue às mulheres, ou nas mulheres orgânicas ou nas síndicas profissionais. Sim. E o mercado vai crescendo, porque para ser síndico também precisa de muita coragem, né? E aí a gente está falando de mulheres guerreiras, e mulheres guerreiras têm muita coragem. E o legal é que as mulheres também. Como é que eu vou falar? Eu vou tratar um assunto muito difícil que eu vou falar agora, mas eu não posso perder isso, porque eu preciso ser corajoso também. A mulher sempre vem com bom caráter, né? A gente estava com alguns homens aí, ou todos, não, isso não é vem do homem ou da mulher, mas essa questão da prostituição do nosso setor, né? E hoje, graças a Deus, está profissionalizando e está melhorando. Quer dizer, uma hora vai acabar. É uma minoria, mas que estraga todo o setor, né? Aquela questão do favorecimento, do major pegar obras e falar assim: a pintura aqui do prédio vai ser 1 milhão, põe 2 milhões, aí tá tudo certo e o dinheiro desaparece, né? Infelizmente ou felizmente, é que na verdade a gente sempre. É que o contexto que isso traz ele é muito maior do que talvez a gente dê conta de trazer para a live. E aí, o que acontece? Todas as vezes que algo ruim ou algo acontece com a gente, é sempre porque a gente permite que isso aconteça por um processo que a gente está vivendo. Existe uma coisa chamada equivalência. Pode ver que o condomínio muito ruim tem um síndico de baixo merecimento. Equivalência. Então, quando você muda a sua postura, você muda o seu nível ali inconsciente de informação, você gera mais resultados, você vai para um próximo nível, inclusive de condomínio, de atendimento. Então, assim, sempre vai ter problema? Sempre. Assim como a gente tem na política, na igreja, no futebol, na família. Sempre vai ter. Então, assim, obviamente que no contexto, quanto mais orientação a gente tiver, algum tipo de fiscalização, melhor é. Porque a gente tende a diminuir isso, mas a gente não pode deixar de entender que a gente precisa se construir melhor, mais forte, ter mais consciência, inclusive para que a gente avance nos resultados. E, inclusive, também ter condomínio melhor. Uau. Sabe o que eu te admiro tanto? Que a gente vai muitas vezes na raça, no discussão de um tema, e usa um palavreado chulo e tal, e você
eleva o diálogo porque você traz a técnica, você traz a experiência já vivida, aplicada, testada. Isso em você é um valor sem medida, né? Tem até uma palavra bonita também que fala isso, comensurável, né? Hein, Capelete? Você que é o... Daqui a pouco vai ser igual no jogo. O cara do jogo teve aqui já comigo, o Capelete, o nosso diretor de assuntos aleatórios, o diretor da TV. Vai ser igual o cara do jogo, né? Um dos meus desafios, e eu tenho uma pessoa que me apoia muito, é tentar trazer a minha comunicação o mais próximo possível. Que é deixar ela o mais simples que eu puder, para que todas as pessoas entendam. Não é sobre a técnica, porque se eu for trazer a técnica, se eu for trazer toda a construção, isso fica muito difícil. Para mim é muito mais importante que as pessoas entendam. Eu tento trazer analogias, outras coisas, para que elas resolvam. O intuito não é fazer bonito, é ser eficiente, precisa ser eficaz. Senão de nada adianta, só é mais uma coisinha bonitinha na internet que não vai apoiar de fato as pessoas para a construção do seu próximo nível da vida. Então você já conseguiu, você já alcançou. O que eu quero dizer é que você tem embasamento no que você está falando. Você aplica as suas técnicas e mostra os resultados. Eu sou um deles. Se pegasse eu há 6 meses atrás, acabado ali, eu acho que não vai dar certo, né? E olha a virada que a gente está dando, graças a Deus. Graças a Deus. O tema hoje, a gente nem começou, né? O tema hoje, né? A gente entrou um pouquinho atrasado, mas o Paulo Capelete vai dar aí um tempinho a mais para a gente aí, né? Eu preciso, antes de mais nada, fazer um agradecimento. Eu vou ver se a gente testou nosso QR Code, Paulo. Será que nós conseguimos mostrar? O QR Code aí? Da RF? Então, tá aqui. Da nossa empresa patrocinadora. Porque nós temos aqui, olha só, para estar na tela já aí, o telefone para quem quiser falar com a Cláudia. Nós estamos testando. Já hoje é o primeiro programa que a gente solta o QR Code. Porque a gente tem falado da RF em todos os programas, e aos pouquinhos a gente vem explicando todos os trabalhos, todos os serviços que são prestados pela companhia, né? Tem falado muito do Oscar, que é esse CEO maravilhoso, uma humildade tamanha, que nós vamos falar de gente famosa, eu vou trazê-lo para um exemplo para a nossa discussão, você vê que gostoso que vai ser. Mas quem quiser saber mais e até fazer um orçamento com a RF, é só agora apontar a sua câmera para a telinha aí da nossa transmissão, e aí já fala com o pessoal, com a equipe técnica da RF, que vai até você, vai até o seu condomínio e faz aí uma análise de campo, né? E traz isso para uma realidade econômica e estruturada. E a gente sempre fala econômica, né? Porque hoje são ideias criativas que vale a pena, né? Nem sempre é estourar de equipamento, colocar um contingente humano que vai resolver o problema da segurança, mas uma análise inteligente de toda a situação ali do condomínio que vai trazer a segurança que os condomínios precisam e merecem, né? E pelo custo justo e honesto que todos também querem e, de uma certa forma, também merecem, não é isso, Paulo? É isso aí. Exatamente. Então vamos lá. Daqui a pouco tem mais um QR Code também do grupo da Eu Amo Condomínio que a gente está fazendo, que já está lotadinho de gente. Se você quiser entrar no nosso grupo, daqui a pouco nós vamos soltar. Segura um pouco aí, ó. Quem quiser entrar no grupo, entra. Da Eu Amo Condomínio. Olha só, nós estamos agora um grupo exclusivo da Eu Amo Condomínio. Cortinhos, nós vamos colocar tirinhas, bastidores do programa. Às vezes aqui que eu gaguejo e o Paulo não deixa aí no ar. Legal, making off. Mas olha só, o programa hoje é o seguinte, quando eu estou voltando agora com uma proposta que a gente cansou de ver esse negócio de síndico falando de síndico, aquelas coisas tradicionais dos podcasts que estão há muitos anos. Nada contra, está sendo muito legal, a gente tem lá o Ricardo com o programa dele com não sei quantas visualizações, milhões de visualizações. Eu entrevistei aqui semana passada Papo Condominial, que foi um dos primeiros com as lives que começaram maravilhosas. Eu vi o Daniel lá no evento. Foi legal. E olha, era por 30 minutos eu não estava lá, depois eu te conto, viu? Tinha até apartamento para mim lá. Eu ia com ele no carro dele e falou assim: você não vai gastar nada, Marcelo, só entre no carro e vamos embora. É assim mesmo. E tinha um apartamento no Ibis ainda para a gente ficar de graça lá, que ele tinha alugado. Depois Olha isso. Mas eu te conto, eu tive um motivo justo.
Eu não queria contar aqui no ar, mas depois eu te passo um áudio aí. Mas o que eu queria dizer para você, essa proposta nossa, queria mandar um beijo também para o Reginaldo, que faz um podcast sensacional, e tantos outros, Mr. Síndico, que a gente já foi lá mais de uma vez. Então, a proposta é trazer gente famosa, e de alguma forma, né? Inclusive, já teve aqui o pessoal do Jô Soares, já teve um músico do Cogumelo Plutão. Você é a escada da minha subida, você... Legal. Então, trouxe o violão e tocou. Então, tem personalidades. Vai vir um deputado muito famoso, que é cantor também. Solta o spoiler? Ainda não, né? Não, espera, tá tudo certo. Segura a emoção. Tem muita gente famosa, tem artista da Globo, artista do SBT, tem muita gente famosa que vai contar o dia a dia da vida deles aqui para nós. E as pessoas querem saber, entendeu? Muita coisa curiosa, de coisas, momentos felizes, momentos tristes, né? E se o famoso tem vida normal dentro do condomínio, se sai para fazer um Cooper ali na rua, para fazer selfie. Então, eu imagino o que vai aparecer de coisa legal e divertida no nosso programa. E aí, eu queria que você me ajudasse a explicar o que hoje é ser um famoso, porque nós vamos trazer as pessoas famosas, e aí eu tenho uma construção que eu fiz há 15 anos atrás, onde eu coloquei uma fotinho de um pessoal do lado de um fogãozinho de lenha, e aí eu falei, vou te mostrar uma foto de pessoas famosas, e tu não estava esperando a Xuxa, estava esperando o Faustão, e eu fiz uma foto de um casalzinho simples, um fogão de lenha, numa casinha de campo, onde eu falei que eles tiveram uma meta ali e conquistaram essa meta, que eram ter 7 filhos, os 7 estudaram na faculdade, os 7 se formaram e eles se realizaram ali. Então, são pessoas que conseguiram um sucesso, né? Porque o tema hoje realmente acho que é sucesso, que é a palavra, né? Que são pessoas de sucesso. Você se considera uma pessoa de sucesso? Essa foi a provocação que a gente fez, né? Sim, olhar para isso é importante. Então, Sim. Como é que você vê tudo isso aí? Eu quero ouvir de você, que eu estou ansioso para ouvir de você. Eu acho que sucesso é muito particular, né? Se as pessoas conseguirem dar conta de ter o sucesso só por si e não pela referência dos outros, nossa, já está meio caminho andado. Porque o que acontece? A gente baseia hoje em dia, principalmente por conta dos insights que a gente tem da comparação que judia muito, o que a gente faz? A gente traz o sucesso como uma referência do outro e não nossa. Então, pelas lealdades, inclusive inconscientes, que a gente tem com as pessoas, né, que a gente chama de dependência emocional, a gente tem um sucesso que talvez não seja de fato nosso. É aquela pessoa que tem muitos diplomas na parede, mas ainda assim é uma pessoa triste, amargurada, depressiva. As coisas que faz são coisas que não te geram sucesso, felicidade. E por muitas vezes está exercendo uma profissão, uma função que foi dita por pessoas, imposta por pessoas. E ela permanece nesse lugar. Então, assim, o que é sucesso? Sucesso é você ter felicidade, você ter alegria, você ter aquele tesão de viver, sabe? Todos os dias, fala, caraca, mais um dia. Não importa o que esteja acontecendo, você sabe que você está no caminho certo quando está leve. Isso é sucesso. É você não negociar as coisas que verdadeiramente faz com que você, inclusive, se sinta bem. Só porque você aprendeu com alguém que isso não era bom ou não era legal, ou não era algo com uma base que te geraria uma estrutura. Que estrutura? Que base? Por quê? Por quem? Quem veio? Quem falou? Então, eu costumo dizer, tem um exemplo, uma analogia que eu falo, é aquele advogado que tem só um escritório, e ele fala que ele é muito feliz no trabalho dele, mas quando você vai na casa dele, ele é uma pessoa que tem várias coisas sobre a cozinha. Ele sabe cozinhar de várias formas, de vários jeitos, ele sabe isso, ele sabe aquilo. E ele seria um excelente chefe de cozinha e talvez tivesse, sei lá, mais umas 4 ou 5 filiais, 10 filiais do restaurante dele. E aí sim ele seria feliz, mas porque veio de uma família onde o avô foi advogado, o pai foi. Agora ele tem que ser, porque ele tem que honrar a família. Então, assim, a gente honra verdadeiramente, inclusive, a nossa família tendo sucesso. Não é fazendo o que as pessoas querem. A gente precisa ter autonomia. Entende? Isso cria uma dependência, então, com os outros. Por exemplo, o Instagram.
que eu vou contar uma história, você faz a sua análise. Antes de ontem, entrei no Instagram de uma síndica conhecida, minha amiga até e querida. Bom falar assim, porque eu tenho muitas síndicas amigas e queridas, então eu não vou deixar nenhuma aí no foco. Mas ela postou uma foto de uma festa e tal, e tinha lá 400 curtidas. E a festa era assim, o pessoal cantando, insignificante, não tinha conteúdo naquilo. E eu achei estranho assim, mas o pessoal cantando vai ter 400 curtidas. E aí eu fui ver, aí você clica, você vê que são fakes, né? Porque você clica a primeira pessoa, Jolene Jolie, aí você clica, não tem nenhum seguidor, não tem ninguém. A terceira, a mesma coisa, quarta, quinta, você vai vendo assim. Então, assim, A busca pelo reconhecimento a todo custo. porque daí o que eu queria que você dissertasse para a gente aqui? As pessoas estão sendo rotuladas se tem sucesso ou não pelo número de seguidores no Instagram. Então, por exemplo, um cara que tem sucesso hoje é o Cristiano Ronaldo, porque os maiores seguidores do planeta é dele. Depois parece que é o Neymar em segundo lugar, alguma coisa assim. E até coloca assim a questão da do profissionalismo, quem joga mais ou joga menos, o outro tem mais seguidores, é porque joga mais, o outro, tá vendo, começou a jogar mal, tem menos seguidores. Então, Hoje, o sucesso está sendo mensurado por isso, gente. mas hoje em dia nem isso é válido para o Instagram. Se você quer, por exemplo, fazer venda, porque uma pessoa que está se expondo dessa forma, e aí a gente está trazendo uma questão de ser síndica, ela deveria estar vendendo o trabalho dela e não pedindo coraçãozinho. Então, assim, você precisa ter muito claro o motivo e o objetivo, inclusive, pelo qual você vai pela internet, vai para a internet. Porque se for só para ser visto e não for pago, você está buscando reconhecimento de alguém que você não teve. E com certeza não são das pessoas que estão ali. E aí é onde as pessoas entram. Nem no, perdão, não acaba nem caindo no descrédito, no ridículo, que nem nós estamos com quantas pessoas aqui? 8 pessoas na sala, que eu estou vendo aqui. Obrigado a você que faz parte dessas 8 pessoas, são 8 pessoas de verdade, pessoas que estão curtindo. Depois a gente vai liberar isso aqui, tem lá 150, 200 visualizações, tem tido essa média dos programas, mas você vai assistir programa que nesse momento, assim, o cara entra no ar, 200 pessoas assistindo o programa, daí você vê quando o robô é desligado, cai para 30 pessoas. Você fala assim, puxa vida. A gente precisa entender a questão do julgamento também, né? Isso é muito importante a gente olhar. Porque uma vez tudo que eu julgo, eu perco a habilidade, eu repito, de forma diferente para ter o mesmo resultado. Essa Então, foi pra, assim, hã? essa foi para mim. Um pouquinho. Isso foi gravado, né? Não tem nem jeito de editar isso aqui, mas não tem um recortinho disso. Não, mas ó, você vai entender e acredito eu que por tudo que a gente conversou, levar num sentido muito bacana. Porque todo mundo tem o desejo de ser visto e reconhecido dessa forma, com essa quantidade, mas não necessariamente por esses motivos, entende? Então eu perco a habilidade. Qual que é a habilidade que tem por trás disso? Talvez uma coragem maior que a nossa de inclusive comprar alguma coisa para dizer que eu sou boa. Tinha coragem para fazer isso? Eu não tenho. Pai Entende? rico, pai pobre. Quando o menino aparece com o Rolex e mostra o pai, tem um Rolex. Eu falo, nossa, o pai beija, abraça e ele fala, que bom que você agora tem uma profissão que te dá dinheiro para você comprar um Rolex. Não, pai, eu comprei na praça por $10, né? Aí o pai arranca e joga no chão e pisa em cima, né? Porque daí ele estava sendo, inclusive, incentivando a pirataria, né? Mais ou menos isso. É um pouco. No contexto, o que que eu quero trazer para Tá você é difícil de assim. acertar hoje, hein? Hã? Tá difícil de acertar hoje. Calma, vai dar tudo certo. Confia no processo. O que que acontece? Quando a gente traz essas informações, ela é literalmente para que a gente, todas as vezes que a gente consegue diminuir isso verdadeiramente, genuinamente, é a coisa que eu falo para as pessoas, independente de você fazer algum tipo de mentoria, de você fazer algum tipo de terapia, três coisas importantes que a gente pode fazer que já melhora a nossa vida: diminuir o julgamento, diminuir as expectativas e as suposições. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente ganha velocidade e acelera muito. Muito mesmo. Porque como a gente faz uma coisa, como a gente faz todas as outras.
Então, assim, como você faz em uma relação, possivelmente você vai fazer em todas as outras relações. É uma base, é uma referência que a gente tem. Então, assim, se existe um julgamento, por que eu julgo? O que eu gostaria? Porque todas as vezes que incomoda a gente, é porque alguma coisa tem ali pra gente olhar. E que bom que apareceu, porque é sinal de que ali eu posso melhorar. Entende? A vida sempre vai trazer oportunidades da gente avançar, oportunidades de entender o que está acontecendo para que a gente possa avançar. Isso é sucesso, é não negociar o que é importante para você. Então, assim, todas as vezes que eu crio expectativa, possivelmente eu estou contando histórias na minha cabeça por uma referência que eu tive antes. E qual é a história que você teve antes? Às vezes você teve uma referência muito ruim. E você está criando expectativas com base ruim. Ou você teve uma experiência muito boa e você vai criar expectativas em cima de alguém que talvez não entregue tudo que você quer. Então, tudo isso a gente perde energia, a gente perde tempo. E a suposição, todas as vezes que eu suponho algo, aquilo não é uma verdade absoluta. Se eu não disse para você o que eu quero, o que eu não quero, se eu estou ou se eu não estou, isso é só uma suposição. E isso acontece muito aonde? Com o síndico. Por Claro. quê? Porque, ai, mas fulano passou, fulano disse, até que seja dito para mim, em alto e bom tom, isso não significa nada. E aí a gente começa a viver uma vida muito mais leve, muito mais livre. O que a gente está subestimando? O básico, o simples. A gente quer o extraordinário, negociando com o ordinário todos os dias. Não vai rolar, a vida é justa, ela vai devolver o que você está fazendo. Não tem essa. Ah, mas eu quero muito, vai ficar querendo. Porque o querer é da criança, né? As crianças que falam, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Adulto faz diferente. A gente muda a postura, muda o posicionamento. Se constrói de outra forma. Então, assim, quando traz essa informação, talvez seja uma questão de algo ilusório. Por que muitos síndicos entram na área condominial? Porque buscam. É muito difícil as pessoas entenderem isso e aceitarem isso. Que por muitas vezes o síndico vai para a área condominial buscando reconhecimento que ele não tem onde ele está, que é a base, geralmente a família ou os pais. Então, quando ele já não tem mais, ele vai para a construção, ele você é síndico. Só que ele busca o reconhecimento de quem? Às vezes está buscando o reconhecimento da esposa, que já vieram vários casos de pessoas que estão, homens que estão em esgotamento mental, porque busca o reconhecimento da esposa que não tem em casa, no condomínio, nos atendimentos. E vive esgotado, tá adoecendo, tá com sobrepeso, porque fica pesado, tá fora de ordem. Lembra? A base, né? A ordem é o que traz a prosperidade em todas as áreas, na saúde, no financeiro e nas relações. Então, quando você sai dessa questão de fazer pelos seus motivos, você está fazendo pelos motivos errados, você vai gerar menos resultado. Tem gente se contentando com pouco, tem gente se contentando com o mínimo. Por quê? Porque a base de merecimento é muito ruim, vai pela referência do passado. Ou quer fazer dinheiro para se vingar. Então, dinheiro é fluxo de vida. As pessoas criaram várias, mas várias crenças sobre dinheiro porque não banca ter ele, porque ter ele é você aprender a dizer não, é você se libertar das relações, é você mudar do seu ambiente, é você mudar sua frequência, é você mudar sua postura. Eu uso muito uma coisa que eu falo assim, Jesus, antes de curar... Caiu. Voltei, apareceu uma ligação. Jesus, antes de curar as pessoas, ele falava assim, você quer ser curado? Ele não chegava curando as pessoas. Por quê? Porque depois que você é curado, tem um preço para isso. Você não vai mais poder pedir esmola, você vai ter que trabalhar. E ele perguntava, Você né? quer trabalhar? Então, assim, as pessoas querem de fato ser curadas. Então, eu quero mesmo dinheiro. Qual que é o preço de ter o dinheiro? A vida é muito justa. Antes de ter o que você quer, você precisa ser o que você quer. Você quer ser um empresário de sucesso? Começa agora. Ah, mas eu não tenho uma empresa. Postura, dá o seu melhor onde você tem. As pessoas estão te observando. Tem mais pessoas te vendo do que você dá conta de imaginar.
tem mais pessoas observando a sua postura, o que você faz, a forma de comunicação que você tem, os seus resultados. E diminuir a questão, inclusive, do resultado pelo esforço. Porque isso não é resultado, é só esforço. E por muitas vezes você faz aquele 880. Eu gasto toda a minha energia, eu não gasto nada para algo, inclusive para dar errado, só para dizer, nossa, mas eu tentei tanto, você viu quanto eu me dediquei? Olha o quanto foi pesado para mim. Se você não impactou, se você não resolveu, você não fez nada. Não tinha nada ali para dar certo. Você estava fazendo pelos motivos errados. E é por isso que as pessoas estão se esgotando cada vez mais, por falta de clareza. Clareza muda o jogo, Marcelo. Muda tudo, porque a partir do momento que eu tenho clareza, que eu faço pelos motivos certos, as coisas elas vão ter uma influência na minha vida de uma outra forma. Então a gente precisa ser muito sincero com a gente, genuinamente, sabe? E fazer uma pergunta: eu estou disposto a pagar o preço do que eu falei que eu quero? Do dinheiro que eu quero, da saúde que eu quero, do relacionamento que eu quero, das sociedades, das parcerias. Eu estou disposto? Eu estou disposta a pagar por esse preço? Porque é muito fácil a gente falar que a gente quer muito, que a gente quer ter sucesso, que a gente quer ter 300 condomínios, mas você está tendo 3 e está no esgotamento mental terrível, porque você não consegue, inclusive, nem partilhar as informações, você não consegue ter um parceiro, porque você acha que você vai ser sempre passado para trás, que as pessoas sempre vão falar alguma coisa, que todo mundo vai embora. Gente, a gente precisa aprender e entender o tamanho da nossa insignificância no mundo também. Isso é O mundo síndrome existe sem a gente. ou não? Então, se a gente der conta de cada um cuidar da sua própria vida, fazer bem feito o que precisa ser feito por nós, a gente já muda um tanto de coisa que a gente não faz ideia. A gente muda a questão da relação com os filhos, com os parceiros, com os sócios, com a nossa saúde, com o relacionamento afetivo. Muda-se muita coisa, mas a gente vai precisar sair desse lugar onde a gente fica fazendo birra. Eu mesmo hoje fiz birra igual criança. Eu não tô livre disso. Então, olha para as questões que eu até me machuquei. E eu falei assim, caramba, o que eu estou procurando? A gente ainda busca pelas coisas, a gente ainda busca pelo reconhecimento, a gente ainda busca pelo afeto de pessoas que não vão voltar para fazer isso. Então, genuinamente, façam por vocês. Isso é ter sucesso. É olhar e falar, eu dou conta de fazer por mim. Eu quero ter dinheiro por quê? Porque eu quero desfrutar da vida, eu quero ir pro mundão, eu quero viver, eu quero ter paz, eu quero poder comer o que eu quero poder cuidar da minha saúde. É isso, mas não porque você tem débitos emocionais e tem que ficar devolvendo tudo para as pessoas a todo tempo. Porque a gratidão, ela deveria ser só um sentimento, mas não uma forma da gente devolver tudo que a gente tem o tempo todo para os outros. Porque inconscientemente a gente tá, para que eu vou fazer mais? Eu nem posso ficar? Sou eu quem trabalho. Sou eu quem me esforço. Sou eu quem estou ali todos os dias ralando, buscando conhecimento, fazendo mentoria, terapia, estudando. Sou eu quem estou ali gastando as minhas horas. E aí, quando eu vou receber a recompensa, eu não posso ficar, então para que eu vou ter? Nossa, Então, perfeito. inconscientemente, a gente tem esses bloqueios. Por quê? Porque é muita sacanagem que a gente faz com a gente. E eu falo isso não só para vocês, falo para mim também todos os dias. Eu falo que eu tento melhorar todos os dias para mim e para os meus, né? Primeiro para mim e depois para os meus, porque todas as vezes que eu consigo afetar positivamente a minha vida, outras pessoas são afetadas positivamente. A gente muda todo um ecossistema à nossa volta. E eu acredito que olhar para a gente com verdade é se libertar dessas amarras, buscar por apoio, porque não é fácil sozinho. Eu tenho as pessoas que me apoiam. Se eu falar, você tá aí sozinha, eu não tô. Não tô, e eu falo que me coloco à disposição da vida para aprender com todas as pessoas, todas. E eu literalmente aprendo com todas as pessoas. Todos os dias a vida me dá uma oportunidade de fazer algo diferente para que eu possa agregar para essa construção, inclusive, que eu estou fazendo. Desconfie das pessoas que vêm pronta. Então, você, Marcelo, você já está pronto? Eu não estou pronta, mas eu estou me aprontando.
o quanto você está se aprontando, mas esse primeiro aprontar precisa ser pra gente, genuinamente pra gente. Mas a minha mãe sempre Porque fala, senão a gente vai se perder no caminho. E eu vim do lugar perdido, eu vim do processo. Eu falo que eu sou uma improvável. Eu vim do processo da depressão, do suicídio, eu vim de coisas muito ruins. Também com base, questão de abuso, um monte de coisa, mas eu escolhi fazer diferente. Né? Mudar o jogo da vida. Porque justificativas para me manter onde eu estava, eu tinha todas, porque todas elas eram verdades. Nenhuma delas era mentira. Então, é assim, a gente mudar um pouquinho o repertório que a gente está construindo e poder fazer um pouquinho diferente, sabe? Trazer a oportunidade de fazer melhor, né? Honrar a vida. Eu falo que a minha forma de ser grata à vida é dando o meu melhor todos os dias. Não é, ai, Deus, muito obrigada por acordar. Não, eu vou fazer o meu melhor hoje porque eu acordei. Essa é a minha forma de ser grata, porque quando tudo estava ruim, que eu achei que eu não ia voltar mais, a única coisa que eu pedi para Deus foi uma brecha. Eu falei, eu quero uma brecha. Você me dá uma brecha, ninguém me pega nunca mais. E foi isso que eu fiz. Eu falo para as pessoas, peguem a brecha de vida de vocês, que muitos passaram pelo que eu passei já, e vai para a vida, porque a vida devolve, ela é justa, ela devolve todo o esforço que a gente faz. Tanto é que quando você chega no lugar que você chega, as pessoas olham para você e falam, ai, como que você está se sentindo? Eu já sabia. Ah, por quê? Porque eu paguei o preço. Só que até quando a gente paga o preço, o que a gente faz? A gente começa a se encolher. Né? Falar, ah, não, foi fulano, foi porque Deus quis, Deus fez, não tô tirando o mérito de Deus, mas Deus ele vai te dar oportunidade como ele dá para todo mundo. Mas como você faz, só você faz. Como você entrega, só você entrega. Olha que maravilha isso. Você não negocia o seu milagre. que Você você não me ouve? negocia o seu milagre. Deus ele vai te manter no básico e todas as outras coisas que você quiser pelo seu esforço, ele vai te apoiar, mas faça a tua parte. Ele vai fazer tudo, menos a sua parte. Você me Então ouve? a gente dá aquela sacudida para a gente viver, só que por medo de desagradar, medo das críticas, medo do julgamento, vários medos que a gente tem inconsciente, medo de fracassar. Porque isso acontece muito com quem já teve empresas muito grandes, com quem já tentou investir, empreender e perdeu. Para quem já tentou ter relacionamento e, sei lá, tá no terceiro casamento, ou tá tentando se relacionar e não consegue ficar, ou com quem tá tentando emagrecer e não consegue. Gente, tá todo mundo tentando, e se você tem os seus medos inconscientes, você vai bater no seu teto. Tem apoio. Pessoas precisam de pessoas. A gente não é ninguém sozinho. A gente não é ninguém sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo. Então mude a sua referência de pessoas, a sua ambiência. Isso vai mudar o seu jogo. Parece simples, mas é o simples bem feito. É o arroz com feijão ali, sabe? Todo dia. E a gente consegue resultados diferentes, sabe? E eu acredito muito nisso porque eu vivo isso. As pessoas que são mentoradas por mim vivem isso. Tem os resultados. Então, eu não sei ser de outra forma que não seja de verdade. Sabe? Do jeito que eu tô aqui. Se você me encontrar aqui, vai ser assim. Se você me ver num evento, se você me ver de chinelo e meia na rua e na padaria, vai ser sempre assim, do mesmo jeito. Porque para mim o essencial, ele é muito simples. Você me ouve? Tá vivo aí, Marcelo? Você me ouve? Você me ouve? Você me ouve? Marcelo? Você me ouve? Para mim tá pausado. Então, eu acho que você não tá me ouvindo. Ai, o meu áudio. É, Seu alto Peraí, gente. você E me ouve? agora? Melhorou? Dá para ouvir? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Consegue me O ouvir? Marcelo, para mim, tá. Não consigo ver ele, tá parado. E eu tô travado pra ela. E agora? E você Vocês consegue? conseguem ver, ouvir? Sim. A gente ouve, mas eu não, você não me ouve, eu acho, né? Você consegue me ouvir? O meu microfone? Como eu mexo aqui? Teria que ela sair e voltar de novo?
É isso aí. Porque o nosso público está me ouvindo, né? Isso, ela saiu. Pessoal, e aí? Enquanto isso, manda um recado Vamos lá do grupo fazer do WhatsApp. do grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo da Eu Amo Condomínio, que está crescendo esse grupo, a gente vai colocar o QR Code aqui, ó. Você já aponta para o QR Code e entra no grupo da Eu Amo Condomínio. Vem fazer parte com a gente vai colocar tirinhas, partes do programa. Como é que fala, Paulo? Os bastidores aqui, às vezes que o microfone fica mudo, que a gente não consegue falar. Ai, vai ser divertido, viu? Então vem para esse grupo com a gente, tem bastante síndico e síndica lá, prestador de serviço, vai ser muito legal. Me vê, me ouve? Te ouve? Você me ouve também? Sim. Ai, que bom! Vocês ficaram muito tempo sem me ver, porque eu tava falando. Não, foi ótimo, porque as pessoas estavam te ouvindo e isso foi o mais importante de tudo. Que bom! Foi uma palestra mesmo aqui, a gente ficou super contente mesmo, enquanto conteúdo e, nossa, a gratidão, ela é infinita. Uma perguntar aqui, você se apresenta como mentora, né? Mas você também tem o lado da terapeuta ou você só, como é que funciona isso? Que lado da terapia que você segue? Foi a pergunta que foi nos feita. Na verdade, só a mentoria, não trabalho com terapia. Só a Ah, mentoria mesmo, porque a terapia ela tem uma outra base, né? A terapia, o meu processo é sempre buscar por trazer as informações que tem, mas no desafio para fazer com que você gere mais resultados. Então, é sempre uma construção muito provocativa. eu Entende? comecei a contar de você para a família toda, né? E Ah, uma irmã minha de Santos entrou naquela live, ela falou que legal, ela é terapeuta, qual é a linha de trabalho dela? Porque os terapeutas têm as linhas, né? não, mas eu não sou terapeuta, não. Eu falei, acho que é aquela de tricô e crochê, né? Fiquei na linha dela, né? Como foi assim, pouco importa, ela está fazendo a diferença e trazendo os resultados para que a gente consiga alcançar as nossas metas e sonhos, né? As Foi uma... pessoas sempre querem uma base, principalmente por uma justificativa. né? É bastante, é comum, é muito comum do ser humano, né? Eu curto muito a questão de olhar para os resultados. Aquilo realmente faz sentido para mim? Eu sempre pergunto para as pessoas: o que eu te falo faz sentido? Aí tem gente que fala assim: você é muito cirúrgica. Eu falo: então tá fazendo sentido. Não, você dá pancada. E acho que isso é bom porque os outros querem só passar a mão na cabeça, né? Eu prefiro os que vêm que nem você atropela, vem com um trator em cima da gente, do que eles que ficam, amorzinho, você tem que fazer isso, você tá muito cansado, toma um remedinho, não sei o que lá, e piriri pororó, não. Não Eu, sou contra os remédios, mas muitas pessoas me procuram como a última opção. Voltou? alguém ligou para ela novamente. Não, Será saiu que ela... aqui. Consigo. Você me ouve? Ouço e te Você tá me vejo. ouvindo? Sim. Não, que a última vez que te ligaram, aí você ficou sem me ouvir, né? É. E Então, aí, não, beleza, diga. no contexto de. Perdi a linha de raciocínio. Peraí, que já vem. A gente estava Não, falando. não, realmente, essa questão de linhas de mentoria que você faz, de terapia e tal, né, você tem, inclusive, eu sei, você trabalhou um tempo, fez os cursos também com o Elton, que é um cara que tem feito muita diferença no Brasil inteiro, né? É hoje, eu faço. Que é um cara de São José dos Campos, né? Que é da Sim, cidade onde eu estou, né? sim. Então, enquanto você caiu, a gente disponibilizou o grupo. Entra lá no grupo da Amo Condomínio, também é um Entro. grupo nacional. Entro. Onde eu estava fazendo palestras, eu estava soltando esse QR Code nos últimos dias aí a gente teve essa ideia de ter um grupo, porque agora parece que dá para ter 700, 800 pessoas dentro do grupo de WhatsApp, né? Não sabia, não. Isso é muito interessante. Eu estou num do Papo Condominial que já está 800 pessoas lá dentro, sabe? Legal. Ó, o Paulo Capelete está falando que é 1.024 pessoas. Um Ótimo. grupo.
É bem Então, legal. colocar conteúdo, por exemplo, você vai fazer uma palestra, dar um curso, né? As pessoas têm muito me perguntado também se você vai dar aulas online, cursos e tal. Mas por que você não se une com ela, hein? Faz um condomínio digital com ciência e como é que fala? Inteligência emocional, né? Eu falei, vou fazer a pergunta para ela, porque no último a gente comentou qualquer coisa sobre isso, na última live, né? Eu acredito que tudo que der para levar de informação para as pessoas é tudo muito válido, né? Obviamente que estruturar isso seria bem bacana, dá para a gente trabalhar e montar uma aula para as pessoas, para que elas tenham esse primeiro acesso. Porque inteligência relacional é muito nova para as pessoas. A gente fala muito sobre controlar as nossas emoções, mas pouco se diz em como a gente deve se relacionar com as pessoas e as pessoas com a gente. Porque se eu tenho que me relacionar com as pessoas a ponto de eu perder, para que é que eu vou me relacionar com elas? E aí as pessoas, eu falo assim, seu ambiente é ruim. As pessoas, como assim você está falando que meu ambiente é ruim? Eu convivo só com o pessoal da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu falei, por isso mesmo. Então, assim, se não te leva para outro nível, é ruim. Então, não tem autonomia no amor. Eu tenho restrições, acordos e limites feitos com os meus pais. Por Seus pais quê? Meus pais são super jovens. devem ter a minha idade. Eu tô com 51. Minha mãe tem 51. Olha, tá vendo só? Meu pai deve ter, eu acho que uns 54, não tenho muita certeza. É isso. Eu tenho um filho de 32 anos, meu É. mais velho, e uma de 24, meu casalzinho. Então, e aí é num contexto de que enquanto a gente não tem autonomia no amor, a gente vai fazer para perder, Marcelo. Infelizmente, isso é uma verdade, porque a gente tem muita culpa. E tem uma coisa que é muito. As pessoas falam, ah, mas isso é muito pesado, mas é uma verdade. Todas as vezes que uma torre é construída reta, ela denuncia todas as outras que estão tortas. Então, por culpa, você deixa de seguir. Porque como assim você veio do mesmo lugar que eu, você está tendo resultados diferentes do que eu estou tendo? Tem o julgamento, a gente tem medo desse julgamento, dessa comparação. E a gente começa a reduzir a velocidade pela dependência emocional. Tenho certeza que tem gente que está aqui assistindo, que vai assistir depois, que vai falar assim: caramba, todas as vezes que eu estou tentando alguma coisa, minha mãe me liga, meu pai me liga, meu irmão me liga, eu tenho que ser responsável por coisas que eu não sou responsável. Ah, É. mas a gente precisa honrar o pai e a mãe. Tá bom, honra tendo sucesso, honra mostrando o caminho. Eu achei que quando o cônjuge ou o pai ou a mãe morriam, essa dependência se esvaía, e aí que eu percebi que não, né? Eu Tem perdi, gente buscando reconhecimento dos pais mortos até hoje. perdi meu sogro e minha sogra uns 3 anos atrás, então todo mundo já faz aí a análise do que eu estou querendo dizer. Mas, ó, a gente começou atrasado, mas o Paulo, estou vendo aqui no monitor dele, ele deu alguns minutinhos para a gente fazer uma conclusão. Perfeito. Para a gente, então, para essa moçada aí que está querendo fazer sucesso, que entendeu, nós já falamos do Instagram, não é aparecer na televisão, você falou aí no meu amigo Roberto Chinachi, que já fez um livro há alguns anos, dizia que o sucesso é ser feliz, né? E você colocou isso também muito bem colocado, né? Você ter uma meta e conquistar a tua meta, independente das pessoas, porque o seu sucesso não depende de mim, o meu não depende de você, né? E o que as pessoas pensam a meu respeito é o seu, também não importa a você nem a mim, né? E as pessoas são dependentes dessa é uma dependência emocional também, o, o reconhecimento, né? Então, assim, ter ou não ter o reconhecimento, você não faz muitas vezes. Minha filha foi sair essa semana e falou, pai, como é que eu me visto aqui, ó? Eu tô com esse vestido assim que tem um corte e tal, aí tem um tênis que é bem moderno, combina e tal, assim, ó, como é que você se sente bem? Primeiro, É né? isso. Faz sempre voltar para a pessoa. E é uma coisa, quando você se veste, você está se vendendo. Como é que você quer que as pessoas também te vejam também? Você sai com um vestido vermelho, rasgado, com a calcinha aparecendo, vão querer achar que você está querendo outra coisa. Então, você tem que tomar alguns cuidados nesse sentido, mas sempre Isso é importante, hein? estou Isso, oferecendo. isso acontece muito com mulher. Porque a mulher que ela é muito insegura, ela vai trazer traços no corpo para gerar outros resultados. Ela precisa ser vista de alguma forma. Não é que a gente não tem que ter o reconhecimento, mas a gente não pode parar nele.
Então, assim, essa primeira construção, quando a gente nasce, é o quê? O afeto. Eu preciso ser amado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser zelado ali, né? Nasci. Depois é o pertencimento, ou seja, o reconhecimento. Tanto é que a gente vem com os vícios e virtudes, por muitas vezes, né? Que é do ambiente, ou seja, dos nossos pais. E o próximo degrau que a gente tem é o da remuneração. Você precisa ser pago por isso, você precisa ser recompensado. Se a recompensa não chega, possivelmente você ainda está buscando reconhecimento e afeto de alguém. Com as mulheres, isso vem muito com a questão dos pais. Eu, até hoje, vou ali numa questão bem detalhada com a questão do meu pai. Por quê? Porque o pai é o primeiro amor da filha. Então, assim, e é difícil você tirar isso, porque eu falo que sucesso de verdade para os pais é quando os filhos vão para a vida e a gente se torna inútil na vida deles. Ah, eu já vi você falar isso, eu amo essa sua colocação. Então, não sentir culpa, não sentir medo, insegurança, nem nós como os pais e nem eles como os filhos. Pais e mães se sintam inúteis para os seus filhos, e aí você vai estar sendo realizada e realizando o sonho deles, né? Exatamente. Então, assim, e aí como que você vai colocar seu pai como alguém que vai se tornar inútil na sua vida? Então, existe uma culpa, por muitas vezes, por conta disso. Então, como assim eu vou sair, né, e não vou? E é muito pelo contrário, a gente precisa dar às pessoas o direito delas serem quem elas são, respeitar a vida e o destino. Às vezes a gente quer salvar pessoas que não querem ser salvas, tem gente deixando de fazer dinheiro, de ter relacionamento bom, saúde boa, tentando arrastar a família junto, tentando arrastar ex. Quanta gente, quantas pessoas estão aí vinculadas a ex? Porque ainda quer mostrar alguma coisa, porque ainda busca o reconhecimento, mas eu fiz isso, essa pessoa não sei o quê, nananana. Quando vai ver, tá na vingança, tá ali buscando vingança, e quem tá nesse lugar não prospera, não gera resultado. Então, assim, a gente vai precisar olhar direitinho para cada coisinha, para que a gente prospere verdadeiramente e para que a gente não vá para aquele efeito do eu consigo, mas na mesma proporção que eu consigo, eu começo a perder. Eu vou entrar naquela pior parte de quem tem que conduzir um programa, aquela que tem que encerrar. Ah! E o seu é muito triste, né? A gente pode fazer outros episódios, né? Com Claro. você. Aliás, eu queria ver você sentadinha aqui no estúdio de São José dos Campos, né? Você Logo tá menos. em Buco, você tá? Estou em Budas Artes. Eu tive aí num grande congresso da Market for You, eu amei a cidade, cara, achei sensacional em É Budas uma Artes. cidade turística, né? Tem bastante coisa. Tem gente que vem me visitar e fala assim: que é isso? Tinha trânsito de vaca na rua. Eu falo, cada um escolhe o trânsito que quer. É, interessante. Mas vem cá, para a gente finalizar então, e eu não ser depois massacrado aqui pelo nosso diretor da TV, como é que você definiria assim? Eu vou fazer uma pergunta bem bacana. Então, você tem um filhinho de 10 10, anos. 10 anos, né? E ele vira para você e fala assim: mãe, eu quero ter sucesso. Que conselho você daria para ele? Genuinamente, assim, se torne independente das suas emoções, sabe? Faça por você, não pelos outros. Porque eu acho que é só quando a gente dá conta de fazer pela gente que a gente tem sucesso. Seja independente, não numa questão de te empurrar para a vida a qualquer custo, né? Mas no contexto de tome as suas decisões por você para que você se torne independente, no caso das dependências emocionais, e se construa melhor e mais forte para você e para os seus. E no caso dele é a família, tanto é que ele sabe, né? Ele fala: mãe, eu já sei que quem tem que trabalhar sou eu, e a minha mulher só vai trabalhar se ela quiser. Eu falo: muito bem, é isso. E aí teve uma vez, foi muito engraçado, muito rápido, só pra gente terminar. Eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa em casa, e eu Peraí, falei assim: enquanto você vai contar essa última história, podemos colocar seu Instagram no ar aqui embaixo para o pessoal? claro, fica à vontade. Não, que o nosso diretor de TV sabe como é, cara é criterioso. Só coloca se ela autorizar. Sim, sim, E fiquem ele à tá certo, vontade. né? Obrigado, viu, Paulo? Ele vai colocar aqui para você. Isso aí tá Legal. saindo no ar? Tá saindo no ar. Tá aqui, tô vendo. É, Aline Velita 01, não é isso? isso, Aline Velita 01. Elita. Benita. Isso. Qual Benita?
Vão lá, sigam, fala que vocês assistiram e aí vocês vão ter um brinde, ó. Acabei de improvisar aqui. Um bônus, um trem bom lá para vocês. Tem muita live, muito material. Cada live uma surpresa e uma cacetada, viu? E tem uma nossa ali, ele achou uma nossa lá. Tem uma live nossa que ficou bem legal. Tem com Quintanilha também. Tem algumas aí. Só personalidades ali. Eu fiz a palestra com o Cauê, por isso que ele tá aí na pontinha. Lindão. Esse aí é o irmão que eu ganhei também na minha vida condominial. Gente boa ele. E aí, agora fala. Para segurar um pouquinho essa audiência aí, ó. E aí o meu filho, ele tem 10 anos, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, filho, você tem que levar a sua vida e quando você casar, você tem que cuidar da sua esposa. Não é para você ficar voltando por causa de mim. Sempre eu falo isso para ele, né? E aí ele chegou e falou assim, tá, e quando você tiver velhinha? Aí eu falei assim, aí você vai me ver. Ele falou, mas você disse que eu não preciso. Aí eu falei, não, é só se você quiser. Ele, se você estiver morrendo. Eu falei, então você vem me ver se você quiser. Aí ele, não, eu posso te dar tchau pelo WhatsApp, já que você falou que eu não preciso ir. Eu falei, engoli seco, você dá certo? Já virou inútil para ele, hein? E aí eu falei, é isso. Já alcançou. Com 10 anos, gente, ela já conseguiu fazer o filho dela assim, perfeitamente equilibrado, emocionalmente perfeito. Tô tentando, tô trabalhando. É um desafio todos os dias, né? Eu falo que a gente vai se aprontando, né, Marcelo? Todos os dias a gente vai se aprontando. É importante a gente ter clareza. Tem uma coisa que eu acho que dá pra gente fazer aí numa aula aí, hein? Se a galera aí desse grupo do WhatsApp tiver interesse, vê com eles, tem uma aula que eu falo dos perfis das pessoas, como a gente faz para lidar com os perfis, né? Que são os vingadores, os narcisistas, as vítimas, que é onde a gente consegue tirar um pouco da sobrecarga que o síndico tem nos atendimentos. Então, você já sabe como a pessoa vem, você já sabe como você tem que lidar com ela, e você já vai para sua vida muito mais leve. Eu acho que isso é bem interessante. Aquela meia dúzia que entra no Vingador, no padrão Vingador, o que a gente faz? Como que a gente resolve, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena, fechou e tô dentro. Tem um outro programa agora, o estúdio vai ser disponibilizado, viu? O estúdio aqui. E a gente vai ter que dar espaço para o pessoal continuar aqui. Então, olha, quero agradecer imensamente você que assistiu aqui ao vivo com a gente, do início até o final. A gente manteve uma audiência assim, seleta, do início ao fim. Agradecer ao meu parceiraço, Paulo Capelletti, que se inscrevam aqui, dê likes, porque mil seguidores ele vai aparecer. Aí, É isso aí. 110 mil, ele vai desaparecer. E aí ele vai começar a mostrar a carinha dele para todos nós aí, tá bom, pessoal? E você, Aline, você é uma querida, eu te amo muito, você sabe disso. E é só gratidão, só agradecimento a você por tudo que você já faz, eu tenho certeza que vai fazer por mim e pelas parcerias aí que eu tenho certeza que nós vamos construir nesse mundão aí, condominial, né, que você vai me ajudar e já veio desse mundo, agora vai ser difícil você sair, minha querida. E tem muita gente precisando da gente lá fora. Eu falo que as pessoas reclamam muito das pessoas ruins, né? Ah, mas o mundo está se acabando, tem muita gente ruim. Então, já que você é tão bom, sobressaia, né? Vai pro mundo, dê a cara, tapa, né? Mostra um outro lado. Então, assim, pessoas precisam de pessoas. Gratidão por todas as pessoas que ficaram até aqui. As pessoas que vão assistir depois, contem com o meu apoio. Se estiverem tentando alguma coisa, estiver difícil, me chama lá no Instagram. Manda no direct, eu tô tentando isso, não tá dando certo. E com certeza a gente vai bater um papo. Vai ser um prazer trazer um caminho de solução para todas as pessoas que querem mudar a sua vida, o seu destino, criar a sua própria rota de acontecimentos. Legal. Você que assistiu, por favor, compartilhe esse programa aí com teus amigos, condomínios, grupo de WhatsApp de condomínio, grupo de síndicos, e continue assistindo. Tem muita coisa, isso aqui só está começando. Ó. Eu amo Condomínio TV. Promete, viu? E venha para as próximas quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu aqui no estúdio do nosso amigo, diretor, parceiro, Paulo Capelletti. 1.000 likes, vocês vão conhecê-lo. 110 mil, ele vai parar de aparecer.
Um beijão para vocês. Obrigado, Aline. Beijo, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.